Olá pessoal, tudo bem? Então na aula dessa semana nós vamos falar sobre os dicionários do Codular. Então os dicionários eles são semelhantes aí ao array associativo do PHP, ao mapa do Java. O Python tem um dicionário também e também é semelhante aos objetos do JavaScript. O que seriam os dicionários? Então os dicionários eles são semelhantes ao que a gente já estudou anteriormente, os arrays ou as nossas listas, tá? Então a gente vai ter uma estrutura aqui e dentro dessa estrutura composta nós vamos conseguir armazenar diversos valores. A diferença é que quando a gente está trabalhando com array, os índices eles geralmente são numéricos. Então, por exemplo, eu teria o índice 0, o índice 1, o índice 2, tá? Ou no caso das listas que nós já estudamos em Codular, nós teríamos o índice 1, o índice 2 e o índice 3, porque começa a contar do 1. No caso dos dicionários, os índices são textuais. Então nós temos os valores e aí os índices então são textos. Ó. Eu teria aqui, por exemplo, um índice que chama nome, e associado a esse índice nome, eu teria o valor Ivan. Eu teria um outro índice que, em vez de ser, por exemplo, 2, chamaria CPF, e associado a esse índice, ou dentro desse índice, eu teria esse número. E aí também teria um outro índice que chama idade, em vez de ser um número que teria associado a ele um valor. Então, nos dicionários, nós temos essa estrutura de chaves, que são os índices, e os valores, que são os valores que estão associados às chaves. Quando nós falamos de dicionário, é interessante a gente estudar um pouquinho de JSON. Então, JSON é o JavaScript Object Notation. Então, a notação para objetos em JavaScript. O que é essa notação para objetos em JavaScript? Então, ele é um formato para intercâmbio, ou seja, para troca de dados. E por que troca de dados? Bom, então imagina que você está desenvolvendo um aplicativo de comércio eletrônico. E aí você vai ter que cadastrar no seu aplicativo diversos produtos, todos os produtos que a loja estiver vendendo. E aí você imagina que, por exemplo, você tem um aplicativo de uma empresa muito grande, por exemplo, a Amazon, que vai ter milhares de produtos sendo vendidos. Então é impossível você armazenar todos esses produtos que estão sendo vendidos pela loja no seu aplicativo. Isso vai deixar o sistema muito grande, o aplicativo muito grande, tá? Então, o celular não vai dar conta de armazenar toda essa informação. Então o que nós fazemos? Nós desenvolvemos um aplicativo sem ter essas informações, sem ter esses dados, e aí, quando o usuário quer realizar uma compra, ele vai pesquisar por esse produto. Então o celular, o dispositivo móvel vai fazer uma solicitação para um servidor na internet, tá? Esse servidor vai ter todas as informações, todos os produtos cadastrados. Esse servidor vai receber o pedido e vai devolver uma resposta, ou seja, vai devolver os produtos que a pessoa consultou para o telefone. Essa resposta, geralmente, ela é realizada em formato JSON. Então, nesse formato de JavaScript aqui. Tanto a solicitação quanto a resposta pode ser JSON. Bom, e por que o JSON é interessante? Então, primeiro porque ele é leve, então esse tráfego de dados entre dispositivo e servidor consome pouca banda, porque são poucos dados que são trafegados, e ela é fácil tanto para nós humanos ler, quanto para ser escrito esses arquivos. Bom, então vamos dar uma olhada na estrutura de um arquivo JSON. Do lado de cá nós temos a representação visual do arquivo, então os dados, os valores, e do lado de cá nós temos as chaves. Aqui nós temos o código no formato JSON, tá? Então sempre vai começar aí com abre e fecha chaves, então a estrutura de dados aí sempre vai começar com abre e fecha chaves. Nós vamos ter vírgulas para separar cada um dos elementos, dos valores. Então aqui, por exemplo, eu tenho o nome Ivan, vírgula, e depois eu vou ter o CPF, com o valor do CPF, vírgula, a idade, vírgula também. Então as vírgulas separam os elementos. E aí dentro de cada elemento eu vou ter um outro separador que é os dois pontos. Então os dois pontos vai servir para separar a chave do valor. Então essa que é a estrutura básica do JSON. Nós temos as chaves para dizer que é o início e o fim do arquivo JSON. Nós temos as vírgulas para separar os elementos e nós temos os dois pontos para separar qual que é o índice, qual que é a chave do seu valor. E aqui as chaves sempre vão ser strings, tá? Sempre com aspas, mas o valor necessariamente não precisa ser um string. Então aqui eu tenho uma string que começa com aspas e termina com aspas, mas aqui, por exemplo, a idade ela não é string, ela é um número, tá? Então um número inteiro. Poderia ser um número real, poderia ser uma lista, nós vamos ver depois, que daí seria um colchete e outro colchete, com valores dentro, ou poderia ser um outro JSON, então um outro objeto, tá? Então poderia abrir uma chaves aqui também com essa mesma estrutura de chave e valor e fechar a chave no lugar aqui do 35, por exemplo, ou de qualquer outro valor. Nós vamos ver isso também. Então, visto aí como que seria o arquivo JSON, agora a gente vai para a parte dos dicionários mesmo lá no Codular, tá? Então, até a próxima aula, pessoal.